Amém? Durante o ano, uma das coisas que eu mais ouvi as pessoas pedirem oração para mim são dois pedidos que as pessoas dizem: pastor, ore por isso, assim. E as coisas que as pessoas mais pedem, primeiro de todos, é orar pela família, alguém da família que está dando trabalho. Isso as pessoas que pedem mais oração. No programa de rádio, eu acho que 80% das pessoas que pedem oração sempre pedem em favor da família, sempre em favor de alguém, em favor do marido, em favor da esposa, em favor dos filhos. E o restante das pessoas que pedem oração, eles pedem por causa de dívida. Pessoas que estão operando no vermelho, que estão em dificuldade financeira. É muita gente. Eu acho que depois da questão relacionada com família, o que mais as pessoas pedem oração para mim é pedindo ajuda para que Deus abençoe, porque estão em dificuldades financeiras. E na verdade, eu acho que a dificuldade financeira gera uma outra crise, que é a crise familiar. Vocês estão entendendo? Uma coisa puxa a outra. É quando você perde a dignidade, a capacidade de poder se sustentar ou de sustentar uma família, alguma coisa que leva pessoas ao desespero. Uma vez eu tive uma experiência no Natal, eu não sei se foi no Natal de 95, mais ou menos por aí, antes de ler a palavra e falar com vocês. Foi uma das experiências mais chocantes que eu tive. Era a véspera de Natal, e eu vinha ali na Avenida dos Franceses, ali onde tem hoje um viaduto, que é o viaduto Alcione Nazaré. Não tinha aquele viaduto, ali tinha um retorno, era um retornozinho, e ali era um trânsito horrível. E eu vinha véspera de Natal, quando eu parei ali, o carro, um garoto pequeno bateu na porta do meu carro e disse: ei, meu senhor, me arranja um dinheiro aí para a gente comprar comida lá em casa e tal. E eu peguei, baixei o vidro e falei: olha, eu não dou dinheiro para menino da rua, não. Eu não sei se é verdade isso que tu está falando. Foi para o moleque assim: o moleque, é verdade sim, a gente não tem nada que comer lá em casa. Aí eu fiquei assim, eu digo: se é verdade mesmo, então entra aqui no carro que eu vou lá na tua casa. Eu falei isso para o menino, tá bom, eu vou. Ele pegou, quando eu vi, ele chamou o irmãozinho dele, um garoto mais ou menos uns 10, uns 11 anos. Ele quer ir lá em casa. E o moleque que estava longe voltou. Aí eu fiquei desarmado: então entra aí, vamos na tua casa. Eu peguei, coloquei no carro, dobrei ali perto da ponte do Caratatiba. Quando eu encontrei num canto, ele mandou encostar num canto assim, eu desci. Eles moravam ali perto da ponte do Caratatiba, mas lá para dentro, pé do mangue. E eu fui com ele lá, com os dois meninos. Quando eu cheguei lá na casa, uma casa muito humilde, eles entraram entre um barracozinho. Aí veio um senhor lá de dentro, veio ele com uma senhora gestante, né? Aí eu olhei e disse: não, porque seus filhos estavam pedindo dinheiro lá na rua. Ele falou: não, é verdade sim. Ele falou: eu já não sei mais o que fazer. Ele falou para mim: a gente não tem nada o que comer, é véspera de Natal, a gente não come há dias. Ele falou assim. Eu trabalhava no interior, e lá no interior, no lugar que eu trabalhava, tinha colégio para meus filhos. Eu conseguia ganhar pelo menos para comer. Mas a polícia chegou lá, prendeu o dono da fazenda, dizendo que ele tinha trabalho escravo no lugar, colocou a gente num caminhão, todo mundo, prenderam o dono de uma fazenda que tinha lá e trouxeram todo mundo para cá, e aqui nos largaram aqui. E eu estou tentando voltar de alguma maneira e pedindo trabalho, querendo limpar uma casa, porque o que eu sei fazer é trabalho de capinar, de limpar terreno, e eu tenho procurado em tudo quanto é lugar, ninguém consegue me arranjar um emprego, e eu com essas duas crianças e essa que está para nascer, eu não sei o que eu tenho que fazer. Aquilo foi assim uma tapa na minha cara, assim, que eu fiquei desarmado. Aquilo me desarmou. Eu vi como a crise financeira, ela leva as pessoas às vezes em pensar em fazer besteira, porque o homem queria se matar. Ele falou que ele estava se programando para matar todos os filhos e se matar depois, porque ele não tinha como sobreviver, porque a única coisa que ele sabia fazer era trabalhar na roça. Aquilo me chocou, aquela história. Eu fui no supermercado, comprei, tinha um supermercado onde hoje é o Banco do Brasil, parece, não, hoje é uma loja ali na Avenida dos Franceses. Fiz umas compras, levei para ele assim, foi um descargo de consciência mais que a gente fica na cabeça, né? Aí depois deu um jeito de levar brinquedo para os meninos e disse: na outra semana eu passo aqui. Na outra semana eu passei, aí fiquei sabendo que um caminhão tinha passado do lugar
e recolhido essas pessoas para levar de volta para o interior, para trabalhar na roça, trabalhar no que eles sabiam trabalhar. E ali a gente vê como é a crise financeira, como leva às vezes o homem ao desespero, às vezes a uma situação, às vezes insana, por conta de uma situação dessa. E o que eu quero falar para vocês é mais ou menos isso, que às vezes você pode estar numa crise, mas há crises na vida da gente que a gente depende de um milagre de Deus para poder sair dela. Vocês estão entendendo? A crise familiar, principalmente, o milagre de Deus. A crise financeira é um milagre de Deus. Uma coisa puxa a outra. E às vezes a gente tem que pedir para Deus mesmo. Às vezes você não tem uma outra saída humana que possa mudar uma realidade, que possa mudar uma situação. É necessário que Deus intervenha. E eu digo para vocês e afirmo, Deus costuma intervir nessas coisas. Quando se trata exatamente dessas situações sem saídas, que parece assim que não tem o que fazer, Deus sempre arranja um meio para poder suprir a necessidade, para poder socorrer, porque a Bíblia fala uma coisa bem clara de Deus, que Deus é um Deus de misericórdia. Amém? Vamos ler aqui o texto da palavra de Deus, que está no livro de 2 Reis, do capítulo 4. O versículo é o versículo 7, tá? Diz assim, aqui está melhor para ler, né? Diz o seguinte: então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? A solução de um problema familiar e financeiro de uma família em crise, resolvido por um milagre de Deus. Amém? Podemos assentar. A Bíblia diz que existia no passado um profeta, e esse profeta era um homem muito usado, ele se chamava Eliseu. Deus usava ele assim das formas mais extraordinárias que você possa imaginar. Era um homem poderoso, poderoso por ser usado por Deus. E todo aquele poder que Deus havia dado a ele foi dado unicamente para que ele fosse bênção na vida de um povo, porque naquela época a vida não era como a vida que nós temos hoje. A vida era meio mais difícil e as pessoas, na maioria das vezes, dependiam de um milagre mesmo para poder sobreviver, de uma manifestação mais incisiva de Deus para poder mudar situações, para poder mudar realidades. E Deus sempre mantinha um profeta. O profeta era aquele que trazia exatamente a resposta de Deus para as pessoas. E existia o sacerdote. O sacerdote era aquele para que o povo levava o problema. Quando alguém queria um problema, queria a solução de um problema, que tinha que reclamar de alguma coisa, ele ia com o sacerdote. O sacerdote pegava, fazia os sacrifícios em favor da pessoa, e a resposta sempre vinha pelo profeta. O profeta que era um homem que Deus usava para falar diretamente com o povo. E o sacerdote era um homem que recebia exatamente o povo, recebia o ritual do perdão, mas a resposta sempre quem dava era o profeta. E as pessoas então dependiam muito do profeta. O profeta que Deus levantava estava ali, e todo mundo sabia que ele sempre tinha a palavra de Deus, a palavra final. Era ele que abençoava, era ele que Deus dava as respostas para se comunicar com o povo. Se Deus não queria mais uma coisa, ele usava o profeta para dizer: ó, Deus mandou dizer que acabou. E a figura do profeta nesse período era muito importante, muito forte, muito necessária, porque fortalecia a fé de um povo. Um povo onde a maioria não sabia ler, a maioria não tinha acesso à informação, mas viviam em função dos verdadeiros profetas. A prova é que quando havia um profeta que era mentiroso, um falso profeta, às vezes desvirtuava um povo inteiro, porque ele passava mentira para o povo, e o povo acreditava se fosse falso profeta e se desorientava totalmente, e Deus procurava manter os seus verdadeiros profetas. Houve um período em que havia muito falso profeta.
O povo se desconjuntou, se desestruturou por causa dos profetas mentirosos. Só existia um que falava a verdade, era o profeta Jeremias. O restante, tudo era comprado para poder falar aquilo que o rei Joaquim queria, para poder manipular o povo. Eles manipularam tanto que Deus acabou tentando insistir com Jeremias, não conseguiu, e o pessoal acabou indo exilado ou indo escravo para a Babilônia, por conta de serem orientados por profetas errados e seguirem rumos errados. E existia esse profeta chamado Eliseu. Quem era ele? Era um homem que pediu porção dobrada do Espírito que operava na vida do profeta Elias. Parece meio arrogante. No dia em que o Elias subiu aos céus, ele disse: eu quero porção dobrada do teu Espírito. Mas na verdade o que ele queria, a porção dobrada, era porque ele queria se colocar na posição de filho primogênito. Só quem tinha direito à porção dobrada da herança eram os filhos primogênitos. E ele queria então o direito de receber exatamente a herança daquele homem de uma forma dobrada, exatamente por se colocar numa posição de filho primogênito. E a história conta que o Elias achou que o pedido foi um pedido muito forte, mas Deus acabou atendendo o pedido. Ele viu a subida de Elias e a partir dali ele começou o ministério dele. E não houve alguém, ou seja, só houve uma pessoa que operou mais milagre do que ele, que foi Jesus Cristo. Depois de Jesus, o homem na terra que mais operou milagre se chama profeta Eliseu. E ele era o profeta. E tinha uma mulher que tinha um marido, mas que não era muito cuidadoso com seus bens. Aquela situação de pessoa que vive o momento, né? E que não se preocupa muito com o amanhã, mas que era também um discípulo dos profetas. Se fala muito sobre eles. Alguns dizem que essa pessoa que era o marido dessa mulher, foi alguém que tomava conta da escola de profetas, um camarada muito prestativo na obra de Deus, que era totalmente envolvido na obra. Ele tinha uma esposa e tinha filhos, mas ele fez algumas dívidas, ficou endividado financeiramente falando, e de repente a morte chegou para ele numa hora em que ele não estava preparado para morrer ou em condições de morrer. Mas o certo é que ele morreu. E quando ele morreu, ele deixou uma dívida imensa para a esposa dele. Só que naquela época, quando o camarada morria, alguém tinha que assumir a dívida. E quem assumia a dívida geralmente era a esposa. A esposa ficava na responsabilidade de pagar a dívida que o marido havia deixado. E sobre ela repousou essa responsabilidade de pagar a dívida que o marido havia deixado. Só que ela não tinha nenhuma condição financeira. A condição financeira dela era zero, ela não tinha nada. Ela estava passando necessidade com as crianças, passando fome com as crianças. E para completar a situação, quando os credores do marido dela perceberam que ela não estava tendo condições de poder pagar as dívidas que o marido havia deixado, a Bíblia diz que os credores começaram a fazer o quê? A querer levar os filhos dela. Porque naquela época, as pessoas, quando não tinham como pagar suas dívidas, os filhos eram entregues no lugar das dívidas e eram vendidos para outros povos como escravos, para poder fazer dinheiro. E aquele dinheiro que era feito na venda da criança como escravo, servia então para cobrir a dívida que era deixada. Aí você imagina o desespero dessa mulher. Ela viúva, mãe de algumas crianças, e de repente perceber que os seus filhos estavam ameaçados por aquela situação, por aquela crise, porque os credores do seu marido estavam simplesmente querendo levar as crianças para vender as crianças como escravas, para fazer dinheiro, para cobrir a dívida deixada pelo marido. Aí ela entrou em desespero. Imagine vocês que situação, que crise financeira estava passando essa mulher. Que ameaça familiar uma situação dessa realmente representava para ela. Ela entrou em desespero.
Mas todo mundo que tem fé em Deus, que acredita em Deus, quando entra em crise, ele vai em busca do sobrenatural de Deus. Quando você chega no momento da sua vida que você esbarra nos seus limites, que você chega e diz, eu não tenho mais para onde ir, que você olha para um lado, olha para o outro e não consegue ver uma saída para o seu problema, é necessário então crer no sobrenatural de Deus. E eu quero dizer para vocês que estão aqui, que ainda hoje o sobrenatural de Deus se manifesta. Ainda hoje, quando tudo falha, quando não há saída, e você procurar Deus e começar a confiar nele, e tiver fé no seu coração, tenha certeza que de alguma forma Deus vai encontrar uma saída para poder te socorrer em uma situação que você está perdido, que você está refém, que você não sabe o que fazer. Deus sempre encontra uma saída, porque Deus é Deus, Ele sempre tem a solução nas mãos, e como sempre eu tenho falado, a Bíblia afirma que Ele chama à existência as coisas que não existem. E essa mulher se viu presa numa situação. Ela pensou, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar o profeta. E ela foi atrás do profeta. Chegou lá, ela contou o drama dela. Olha, está acontecendo isso. Teu servo morreu, deixou uma dívida imensa. Eu não tenho como pagar. Agora os credores estão querendo levar os meus filhos no lugar da dívida, para vendê-los como escravos. O profeta viu que aquela situação exigia um milagre, exigia um sobrenatural de Deus. O profeta sabia que só o sobrenatural de Deus poderia mudar aquela situação e criar uma saída para aquela mulher. Ele perguntou para ela, o que é que você tem em casa? Ele perguntou, por quê? Porque Deus precisa de alguma coisa para poder manifestar o seu poder. Chegou, olha, o que eu tenho em casa é só um pouquinho de azeite. Eu não tenho mais nada, eu só tenho um pouquinho de azeite em casa. E naquela época o azeite era como o petróleo hoje, de tanta importância, de tanto valor que tinha, porque tudo girava em torno do azeite. Para vocês terem uma ideia, quem tinha azeite tinha dinheiro na mão na hora, porque as pessoas precisavam de azeite para tudo. Quem tinha plantação de oliva, sabe o que ele fazia? Ele moía primeiro a oliva, ele pegava, colhia as olivas, que é o fruto da oliveira, levava para o Getsemane. A palavra Getsemane, que foi o lugar onde Jesus foi nos seus últimos momentos, significa lugar de prensa. Tinham algumas pedras que eram colocadas, olha como eram as pedras, eram assim, colocava a fruta ali no meio, e você passava aquela pedra em cima, do fruto da oliveira, e quando você passava, saiu um azeite. Saiu o azeite. Aquele primeiro azeite que as pessoas tiravam, eles pegavam e usavam para o serviço religioso, para fazer unção. Levava para o templo. Esse azeite, a primeira tirada do azeite, a primeira espremida, dava o primeiro azeite que servia para levar para o templo. Era guardado no templo aquele azeite, porque o óleo de unção, o óleo servia para unção, para ungir reis, para ungir profetas. Vocês estão entendendo? Aí depois que eles faziam isso, eles passavam, espremiam uma segunda vez, o mesmo bagaço, dava mais azeite ainda. Aquele azeite que saía a segunda vez, eles usavam para comida, eles usavam para cuidar dos ferimentos, que até as feridas eles usavam para o azeite, os machucados, tudo era tratado com azeite. Aí eles passavam o bagaço pela terceira vez e jogavam a pedra em cima, e saía mais um pouquinho de azeite depois da terceira esmagada. Esse azeite que saía da terceira esmagada, eles usavam para iluminar a casa. Eles colocavam nos candeeiros, e olha aí, está vendo? Olha o azeite aí, como era desse. Aí eles usavam para isso aí, colocavam o azeite aí dentro para poder iluminar a casa. Todo mundo precisava de azeite para iluminar a casa, para o serviço do templo, para comida, para remédio. Então quem tinha azeite tinha dinheiro. Ele chegou e perguntou, o que é que você tem cá? Eu tenho um pouquinho de azeite. Ah, é?
Beleza. Você vai, pega as tuas crianças, faz elas colherem vasilha de todo mundo que mora perto da tua casa. Vai lá atrás dos vizinhos, pede vasilha para todo mundo. Você pega essas vasilhas e leva lá para dentro da tua casa. Aí você, ao entrar em casa com essas vasilhas, você fecha as portas e derrama a botijazinha de azeite nas vasilhas que eles vão recolher fora entre a vizinhança. Ela, tá bom, profeta, ela acreditou nisso. Foi lá, mandou os meninos recolherem tudo quanto foram vasilhas no meio dos vizinhos. Os vizinhos deram as vasilhas emprestadas. Eles se trancaram dentro de casa, fecharam a porta, pegaram a botijazinha de azeite e derramaram na primeira vasilha. Encheu a primeira vasilha, encheu a segunda vasilha, encheu a terceira vasilha. E diz a Bíblia que o azeite não acabava. Diga glória a Deus. E enchendo vasilha, enchendo vasilha, enchendo vasilha. E eles encheram um monte de vasilhas. Houve uma multiplicação. Depois que eles encheram um monte de vasilhas, que não tinha mais nenhuma vasilha para poder encher, de todas que eles pegaram emprestado, ela fechou a casa e foi com os meninos atrás do profeta. Profeta, olha, ela contou o que aconteceu. Eu já enchi as vasilhas. Aí ele disse, foi? Agora você vende. Com o dinheiro que você vai apurar desse azeite, você paga a dívida que o seu marido deixou. E vai sobrar bastante. E o que vai sobrar, viva com as suas crianças do restante que vai sobrar. Diga glória a Deus. Deus foi lá e fez uma providência divina para poder mudar uma situação, para poder mudar uma realidade, através de um profeta poderoso chamado Eliseu. Amém? Olha, às vezes você para, mas isso aí é possível na minha vida? É. Talvez Deus não faça o milagre dessa forma. Ele tem inúmeras formas de poder operar o milagre. Nesse caso aí, não tinha uma outra saída, tinha que ser essa forma tão radical, tão impactante de poder mudar uma situação, de poder mudar uma realidade, de uma família, de uma mulher viúva, de uma pessoa que estava em dificuldade. Mas Deus tem os seus meios. Talvez você esteja aqui nesta noite, quem sabe tendo algum tipo de problema, como quase todo mundo tem. E às vezes tem problemas da vida da gente que realmente fogem totalmente do controle nosso. Tem situações que você não sabe como resolver. Tem situações que fogem do controle, principalmente aquelas situações que envolvem diretamente uma segunda pessoa, que você não tem como impor a sua vontade sobre alguém, que nem Deus permite isso. Mas às vezes você está vendo que aquela pessoa que faz parte dos seus laços familiares, ou que faz parte daquela ligação profunda que você tem de afeto, está desorientada, está perdida, perdeu o rumo totalmente, está dando trabalho, está fazendo você chorar, está levando você ao desespero, e não tem coisa que deixe você mais refém, emocionalmente falando, de uma situação, do que você vê alguém que está se autodestruindo, se acabando, e você está ali olhando tudo, tentando fazer alguma coisa, mas você não tem nada que você possa fazer para poder mudar a cabeça, para poder mudar uma situação, para poder mudar uma realidade. Essas situações assim que às vezes nós vivemos, desafiadoras, requer o sobrenatural de Deus. Requer uma operação que seja sobrenatural de Deus para poder mudar uma realidade. E esse poder sobrenatural de Deus muda qualquer situação, qualquer realidade, seja familiar, seja financeira, seja lá como for. Deus tem poder para mudar a realidade das coisas. Se você parar de acreditar nesse poder sobrenatural de Deus, não tem razão pela qual você continue mantendo a sua fé. Porque o fato de nós realmente servirmos a Deus, e acima de tudo, por nós entendermos que existe um ser supremo superior a nós em tudo, que pode ser, como diz a Bíblia, o nosso socorro bem presente nas nossas tribulações, é o que diz a Bíblia. Diz o Salmo, Deus é o nosso socorro bem presente nas nossas tribulações. Por quê? Porque são nas tribulações que você se fragiliza.
São nas tribulações que você olha para um lado e para o outro e se vê só totalmente sem saída. São nas tribulações que você percebe que você é um ser limitado, que tem coisas que vão além da sua própria força. E a Bíblia diz que esse Deus é um Deus presente nas tuas tribulações. O que é que tem atribulado você? O que é que tem te levado a um estado de tribulação, de preocupação, de insegurança, de incerteza, de medo? Eu digo a você que seja lá o que for, Deus é socorro presente nas tuas tribulações. E além de ser um socorro presente, Ele é um Deus de milagres, um Deus que opera esse sobrenatural. Então você que está aqui nesse começo de ano, ouvindo essa pregação e pensa: eu estou precisando de um sobrenatural de Deus na minha vida. Eu estou precisando de um sobrenatural de Deus na minha casa. Estou precisando de um sobrenatural de Deus no meio da minha família. Estou precisando de um sobrenatural de Deus no meio da vida do meu filho, na vida da minha filha. Estou precisando de um sobrenatural de Deus na minha vida financeira, na minha vida profissional. Talvez existam tantas áreas da tua vida que você esteja precisando de um sobrenatural de Deus, como essa mulher estava precisando. E eu digo a você, o sobrenatural de Deus existe. E se você confiar e acreditar nisso, e colocar no seu coração aquilo que é fé. Fé não é lógica, fé, é crer. E quando você acredita, que aprende a se colocar nas mãos de Deus e aprende a ir buscar de Deus as respostas que você não tem, Deus sempre vai ser o socorro bem presente. Amém? Então que nesta noite, que toda a sua vida durante esse ano de 2023 e os anos que seguirão, que seja uma vida de milagre. Que seja uma vida de providência de Deus, que seja uma vida de sobrenatural de Deus, de ações de Deus, que você tenha experiências profundas com Deus, do socorro dEle, daquilo que Ele faz, da forma como Ele se manifesta presente para você, que você possa viver isso o tempo todo e sentir aquela segurança e a certeza de uma coisa: eu estou sendo cuidado por Deus. E quando a gente tem essa sensação de que estamos sendo cuidados por Deus, nada nos assusta, porque nós sabemos que a luta pode estar grande hoje, mas a resposta de Deus é certa amanhã. Amém? Então que Deus abençoe você, que Deus ajude você e que dê para você um ano sobrenatural, um ano mesmo de providência de Deus em todos os momentos que você tiver necessidade. Amém? Que Deus te abençoe.